Em vez de caçar maldições, eu quero criar um mundo em que elas nem mesmo cheguem a nascer. Foi aqui que essa mina fudeu a cabeça do Geto, fazendo ele matar milhares de pessoas indiretamente no futuro. Enquanto eu assistia e lia o mangá de Jujutsu, eu comecei a me perguntar se seria possível salvar o Geto da sua solidão, e a conclusão que eu cheguei é que não, seria impossível disso acontecer. Levando em consideração todos os fatos, todos os acontecimentos que ocorreram durante sua vida, tudo levava ele a mais e mais se perder nos seus pensamentos negativos. Porque existe uma linha frágil sobre justiça que dificilmente pode ser julgada como certo absoluto. Mas seria possível uma boa pessoa se tornar ruim de uma hora para outra? Sim, e na vida do Geto, mesmo tendo todos seus ideais fortemente definidos, ele sempre foi influenciado a ter uma concepção totalmente diferente do que era certo e errado. O Geto e o Satoru desde a sua adolescência eram bem fortes enquanto estudavam na academia de Jujutsu. Diversas vezes eles citavam que eram os mais fortes. O Geto durante a academia dava o seu melhor para proteger os não feiticeiros, porque ele identificava que aquelas pessoas eram as mais fracas da sociedade. Então ele sendo o mais forte, tendo muito poder, ele se via na obrigação de fazer o bom uso dessa força pelo bem da humanidade. E essa ideologia ele julgava ser a mais correta e se apegava a ela. Mas com alguns acontecimentos, isso muda totalmente, saindo de uma pessoa que queria a todo custo proteger os mais fracos, para uma pessoa que queria exterminar os mais fracos à base de genocídio. Basicamente igual esse cu de pombo aí. Confesso que eu entendo, mas não concordo. E eu vou explicar o porquê. Voltando no início, a gente vê claramente que Geto e Satoru são lados opostos um do outro. Sobrevivência dos mais fracos. Essa é a constituição correta da sociedade. Ajudamos os fracos e subjugamos os fortes. Escuta, Satoru. O Jujutsu, ele existe para proteger quem não é feiticeiro. Isso é um argumento moral? Porque eu odeio argumentos morais. Mesmo trabalhando juntos. Com isso, a gente entende que o Geto acredita que quem é forte tem o dever de proteger os mais fracos. O lado sensato e eticamente justo, a justiça. Mas pro Satoru, os mais fortes não deveriam ter obrigações, justamente por serem os mais fortes. O lado imprudente e egoísta. Logo depois, eles recebem a missão de escutar uma garotinha, a Riko, e levá-la até o Mestre Tengen, que é esse velho aí, todo estranho com cara de tarado. Deus ajude essa menina. Conforme os dias vão, eles passam por uns bons bocados e várias pessoas atacando e tentando matar ela. Mas tudo é resolvido e eles acabam criando uma amizade com essa garota durante a jornada. Eles reconhecem que por mais que ela seja basicamente fraca e esteja prestes a se fundir com um velho com cara de tarado, no bom sentido, né? Pera, tem como ter um bom sentido? Basicamente, depois de se fundir com um ser mortal, ela deixaria de existir completamente. Ela nunca teve uma vida normal ou pessoas que se importassem com ela, já que os pais dela tinham morrido quando ela era bem nova. E mesmo ela sabendo que deixaria de existir, nos últimos dias de vida ela se diverte com o Geto e o Satoru, mesmo tendo conhecido eles há pouco tempo, porque ela sabe que ela não tem mais tempo. Ela aceitou o seu destino e o que resta é aproveitar os últimos momentos de vida que lhe restam. E em todos os momentos é mostrado o Geto e o Satoru observando a Rika. Para eles era uma realidade totalmente diferente da deles. Eles nunca tiveram grandes problemas durante a vida. E com problemas eu não me refiro a fisicamente, mas sim emocionalmente. Eles eram os mais fortes. Eles tinham a opção de fazer o que bem entendesse quando quisessem. Eles tinham a opção de decidir o próprio futuro. Mas a Riko não. Ela não tinha pais, irmãos ou parentes. Ela só tinha a cuidadora dela como amiga. Ela sabia que o seu futuro já era decidido pelos mais fortes, e que logo ela morreria pela vontade do Mestre Tengen. E então eles vão para a praia juntos, se divertem na água, andam de barco, caminham num campo cheio de flores, almoçam juntos, e até vão ao aquário juntos. E ali, a Riko tem seu último momento de paz durante sua curta vida. E bom, é chegada a hora e ela seria usada como sacrifício pelo bem do mundo e do Mestre Tengen. Mas o Geto diz que ela não precisa fazer isso se ela não quiser. Ela não precisa sacrificar, e se tiver algum problema com o Mestre Tengen, ele e Gojo resolveriam, porque eles eram os mais fortes. E a resposta dela era óbvia, ela queria viver. Mano, essa cena me quebrou muito, cara. E foi nessa hora que o Geto e o Satoru entraram em crise dentro do seu interior. A Riko já estava morta. Mas entre aspas, os inocentes adoradores de Tengen aplaudiam isso. Eles nem ao menos conheciam a garota e nem tentaram conhecê-la na verdade. E foi nesse momento que eles reconheceram o lado sombrio da humanidade, que eles sempre deram o máximo para proteger. Pessoas vazias, pessoas que só se importavam com elas. Nesse momento, o Geto entrou em estado de reflexão consigo mesmo. A vida toda ele se esforçava para proteger aquelas pessoas que nem se importavam se ele morresse por elas. E diversos amigos dele da escola Jujutsu já tinham morrido em campo de batalha. Mas ele percebe que os mais fracos não são as pessoas sem poderes, mas sim os que têm poderes, os feiticeiros Jujutsu, que se arriscam todos os dias, mesmo sendo em minoria, para protegerem pessoas sem poderes. Peraí, mas isso aí não tá errado? Beleza, você nasceu, vê espíritos, tem uma quantia relevante de poder amaldiçoado, aí você é mandado pra uma escola Jujutsu para treinar e ficar mais forte, para lutar a vida toda por pessoas que não fazem ideia de que você
existe e não vou saber que você salva a vida delas todos os dias? Depois do incidente de quase morte do Satoru, ele acaba ficando mais forte e se distanciando do Geto. Conforme o tempo, mais e mais eles fazem missões individuais e o Satoru fica muito mais forte, então ele nunca precisa de ajuda, ele resolve sempre sozinho. E o Geto acaba indo em missões mais simples, então ele também não precisa de ajuda. E com isso ele acaba caindo em um ciclo, exorcizar e absorver. Conforme ele mais ingere espíritos amaldiçoados, mais esses espíritos afetam ele. E ele é o único que sabe o gosto desses espíritos. Como ele mesmo diz, um gosto de pano sujo usado para limpar vômito. E consumir toda essa energia negativa constantemente acabou afetando e cansando a própria mente dele. E na morte da Rika, eu acredito que o único motivo dele ter mantido a postura naquele momento foi que a presença do Satoru ajudava ele. Mas como eles não andavam mais juntos, o Geto acabou caindo numa escuridão dos seus pensamentos, sem ter um amigo por perto para aconselhar ele. E é mais do que claro que a morte da Rika foi um grande trauma para ele. E sempre que ele se despedia de alguém era de costas. E lá ele... Na tela de encerramento, o Satoru usava um guarda-chuva, enquanto o Geto só deixava a chuva cair no seu corpo. Ou nas fotos que o Geto nunca aparece sorrindo. O único momento que ele sorria era quando ele estava junto com seus amigos, e o Hibara estava junto. Mas depois de saber da morte dele, foi o último gatilho. Enquanto o Satoru treinava para ficar ainda mais forte, para proteger as pessoas e não deixar ninguém morrer de novo, como aconteceu com a Rika, o Geto se perde completamente dentro da sua mente de qual seria o caminho correto e cai numa escuridão com seu trauma. O trauma foi o mesmo para ambos, mas cada um acaba lidando com um jeito diferente com o luto. E é aí que a desgraça da Yuki aparece. Ela fala que em vez de caçar maldições, ela quer criar um mundo onde elas não existem. Ela explica que a energia amaldiçoada escapa dos humanos comuns que não sabem manipular e com isso são formados espíritos amaldiçoados. E para acabar com esses espíritos teriam duas formas. A primeira seria fazer a humanidade toda perder sua energia amaldiçoada. Pô, coisinha bem simples, bem de boa de fazer, né? E a segunda seria ensinar todas as pessoas a controlarem a energia amaldiçoada. Assim nenhum espírito iria nascer. E com isso ele escuta as palmas da morte da Rika e ele formula uma terceira opção, que seria matar todos os não feiticeiros. E comenta isso com a Yuki, e ela confirma que sim, esse é um caminho mais simples mesmo. Entendi. Dá pra resolver simplesmente matando os não feiticeiros. Nossa, Geto. Mas também tem essa forma. Um dos piores conselhos para uma pessoa de luto, no pior momento possível. E foi assim que ela conseguiu matar um monte de gente no futuro falando uma grande bosta. Com isso, o Geto acaba se abrindo com ela e contando sobre seus pensamentos, né? Ele diz que costumava pensar que os feiticeiros nasciam para proteger os não feiticeiros, mas ultimamente ele anda pensando que realmente não vale a pena salvar as pessoas. Sempre achei que o Jujutsu existisse para proteger os não feiticeiros. Mas ultimamente eu me pego pensando se vale mesmo a pena lutar por eles. E é aí que a Yuki, né, maravilhosa, dá um conselho de ouro pro nosso rapaz. A sua parte que detesta não feiticeiros e a sua parte que rejeita isso não passam de cenários que você ponderou. Agora depende de você escolher como vai se sentir daqui em diante. Parabéns, você desbloqueou a conquista de psicológico de um amigo que claramente precisava de ajuda. Beleza, em vez de você repudiar totalmente esse pensamento e tentar convencer ele de proteger as pessoas, ela basicamente fala, você pode matar todo mundo ou você pode salvar todo mundo. Decide aí, eu tô pegando minha moto e falou. Aquele era claramente um momento de fragilidade mental dele. Era extremamente necessário alguém de bem dar um bom conselho pra ele, mas ele encontrou a pior pessoa possível. Mano, no caso dela, se fosse eu tô sentado de boa, aí vem um cara do meu lado com os olhos murchos, parecendo maracujá, com dias sem dormir, com os papos de resolver todas as maldições do mundo, matando todos os não feiticeiros. Tá mais do que óbvio que aquele cara ali não tá bem, né? Na hora ali eu daria um conselho decente pro cara, né? Ficaria um tempo conversando e tentaria entender o ponto de vista dele, fazendo algumas perguntas e tentando entender o porquê ele pensa isso, né? Até porque não é normal uma pessoa tentar matar toda a humanidade. Mas eu faria de tudo pra quando eu fosse embora ter certeza que eu mudei a ideia dele. É compreensível que o Geto odeia os não feiticeiros, ele viu um grupo de pessoas comemorar a morte de uma criança. Até o Gojo tava pronto pra matar todo mundo, mas o Geto impediu. Mas logo depois dessa conversa com a Yuki, ele é chamado pra uma missão onde tinha espíritos atacando uma aldeia. Como os não feiticeiros não viam o que estava acontecendo ali, acabaram culpando injustamente e torturando duas crianças que estavam despertando os poderes de feiticeiros, achando que elas seriam algum tipo de bruxas, mas é aí que a merda acontece. Não tinha o Gojo ali para dar algum conselho. Aí o Geto decidiu que a humanidade estava condenada e acaba matando todo mundo da aldeia. Geto e o Satoru sempre foram a mesma
moeda com lados e pensamentos diferentes. Se você tem um melhor amigo, você consegue facilmente se identificar com os dois personagens. Durante as missões, eles sempre ficavam juntos e faziam piadinhas bobas entre eles. Eles realmente se divertiam igual crianças juntos, mesmo tendo uma rivalidade inofensiva entre eles. Eles basicamente funcionavam como pesos iguais para manter o equilíbrio um do outro. Enquanto eles estivessem juntos, nada poderia dar errado. Esse era o nível de confiança um com o outro. O Satoru literalmente pedia pro Geto: deixa que eu resolva esse problema, não tem como dar errado, afinal você tá aqui. Não só na questão de poder, mas no questão de justiça e moralidade também. O senso de justiça do Geto era o que faltava no Gojo. Enquanto o Geto sempre pareceu ter certeza do que era certo e errado, o Gojo tinha confiança e a firmeza na hora de tomar as atitudes. Uma cena que exemplifica bem isso que eu quero dizer é quando o Geto deixa a empregada pra trás e ela é sequestrada. Me desculpem. O erro foi meu. Ah, foi, é? Mas eu nem acho que isso conta como erro. Eu subestimei a importância que os inimigos dariam a Kuroi. Ele se sente mal e demonstra insegurança e pede desculpa pelo deslize. E ele fala que ela poderia ser um alvo já que ela era bem próxima da Rika. Mas o Gojo, exalando confiança, diz: tá tudo bem, a gente resgata ela. Sendo o pulso firme e a confiança que não tinha tanto no Geto. Os dois sendo um equilíbrio quando estavam juntos. Após o Gojo despertar seus poderes, ele ainda assim pede a confirmação do Geto. Sugoro, fala pra mim. Quer matar eles? Do jeito que eu tô, duvido que sentiria alguma coisa. Não faz diferença. Se o Geto não tivesse ali para ajudar e julgar, com certeza naquele momento o Gojo mataria todas aquelas pessoas por aplaudirem a morte da Rika. Mas ele diz pra não fazer isso. Então o Gojo escuta, confiando totalmente na justiça do amigo. Mas o ponto é que com a explosão de poderes do Gojo, ele acaba se distanciando tanto do nível de poder como fisicamente do seu amigo. O que antes parecia uma evolução natural juntos, ambos lado a lado com nível de poder. Nós somos os mais fortes. Olha, pode ser que a gente acabe lutando contra Mestre Tengen. Você tá com medinho, né? Não esquenta. A gente dá um jeito. Porque nós dois somos os mais fortes. Tinha virado eu sou o mais forte. Com isso, o Gojo era enviado sozinho nas missões porque ele dava conta, quebrando totalmente a harmonia entre os dois, que já era extremamente frágil após a morte da Rika. Morte da Rika, despertar do Gojo, morte do Haibara, ver crianças sendo torturadas por ignorância de não feiticeiros, o consumo excessivo de maldições enquanto ele andava sozinho, e o azar de encontrar com a desgraça da Yuki. Todos esses foram pequenos e grandes gatilhos que fizeram duvidar do seu senso de justiça. A aprovação da Yuki fez ele reforçar seu ódio pelos não feiticeiros. Por causa deles, seus amigos feiticeiros estavam morrendo. E a morte daquele amigo dele, o Haibara, foi um grande exemplo disso. Então, será que o Geto poderia ser salvo disso tudo? Eu acredito que não, porque mesmo que a Rika não morresse, e consequentemente o Gojo não despertasse o próprio poder naquela luta com o Toji, eventualmente isso iria acontecer. Aquele era só um poder adormecido e eventualmente ele acabaria aprendendo com o tempo. E aquele ciclo continuaria se repetindo. A morte dos seus companheiros como o Haibara pelo trabalho arriscado, juntando com a ignorância e o lado sombrio dos não feiticeiros que eles sempre tentavam proteger. O Geto eventualmente acabaria sozinho com seus pensamentos, vendo tudo isso acontecer dia após dia. Com a perca de um amigo, o Gojo entendeu e fez uma promessa para ele mesmo, assim criando e ensinando a próxima geração de feiticeiros, para todos eles serem fortes e terem capacidade igual ele, para ninguém mais acabar perdendo um amigo igual ele perdeu o Geto. Eu preciso ensinar os alunos a serem mais fortes e espertos, não vou deixar mais ninguém ficar sozinho.